Sejam bem-vindos a mais um Consulta Aqui, o programa de remuneração da carreira Miller, onde tratamos de alguns assuntos com uma pegada mais técnica, mas sem remunereis. Me chamo Felipe Ferretti e sou responsável pela área de atendimento ao cliente. E hoje eu separei algumas perguntas lá do nosso episódio número 2 de tabelas salariais. Então nos mandaram algumas questões bem legais que nós vamos responder depois da vinheta. Segura aí! Estamos de volta ao Consulta Aqui, e hoje com o nosso, eu falo convidado, mas ele já dominou a nossa bancada aqui, que ele está sempre aqui com a gente, João Resch, ele é o nosso gerente de pesquisa. João. Beleza? Olá, pessoal. Bem-vindo de novo, bem-vindo não, porque você já dominou aqui o nosso programa, né? Tá em casa já, então... João, hoje eu trouxe algumas perguntas de algumas pessoas que nos mandaram lá no episódio número 2 de tabelas salariais, perguntas bem legais. E realmente, a gente vai gravar esse episódio aí respondendo a galera. Vamos lá. O Fábio Pisato, ele nos mandou a seguinte questão e eu vou colocar aqui na tela para vocês. O mercado manteve-se estável por 2 anos e por isso não altera a tabela salarial. Mas nesses anos, a correção do acordo coletivo foi de 9% e 8% respectivamente. É um exemplo que ele nos dá. Ou seja, os funcionários todos andaram nas faixas salariais. Alguns até ficaram fora de faixa, mas não por mérito ou entregas e sim graças ao sindicato. O discurso da possibilidade de crescimento salarial por desempenho e entrega deixam de valer nesse caso, pois a mobilidade nesses anos se deu pelo acordo coletivo? É isso? Legal, né? Um cenário meio catastrófico aí, mas excelente pergunta. Vamos lá. Bom, o Fábio descreveu aqui primeiro um cenário que não é tão comum, mas não é absurdo, que a gente já viu algo parecido, né? Que é um cenário onde provavelmente a gente tem uma recessão, então os salários não estão crescendo, né? A média salarial não está crescendo, uma coisa que a gente tem observado inclusive agora, e a gente tem uma inflação alta por 2 anos seguidos, né? Então os acordos estão fechando ali 8%, 9%. E eu não vou atualizar minha tabela com acordo, que a gente está falando lá daquele vídeo 2, né? A gente tinha explicado isso, então se você está perdido aí, volta lá no vídeo 2. E aí aqui ele me traz, né? Então o colaborador recebeu 2 reajustes, um de 8% e outro de 9% nesses 2 anos. A segunda parte da pergunta dele, o discurso da possibilidade de crescimento salarial por desempenho e entrega deixam de valer nesse caso? Não. Aqui é bem importante, a gente continua avaliando o desempenho do colaborador, ele continua sendo elegível aos reajustes individuais, que podem ser por enquadramento, mérito ou por promoção. Nesse caso, enquadramento dificilmente vai acontecer, porque é quando a gente reajusta para acomodar uma movimentação do mercado, a gente já viu que o mercado não movimentou, então provavelmente ele não vai ter os reajustes relacionados a enquadramento, é um ponto só. Depois, uma promoção ou um mérito, ele ainda pode receber, tá? E aí, assim, no caso de mérito, pode ser que esse reajuste seja menor. Mérito, a gente está falando de uma movimentação horizontal, não muda de cargo, só avança ali na faixa, no step do próprio cargo. Essa movimentação horizontal, ela pode continuar acontecendo ou ela pode ter sido compensada pelo reajuste coletivo, mas a diferença entre o salário ideal do colaborador e o salário atual dele é menor. Então imagine o seguinte cenário, o colaborador estava na faixa inicial, 80% da mediana. Ele recebeu 2 reajustes, um de 8% e um de 9%. No primeiro ano, ele entregou tudo o que esperava dele, ele deveria ir para a segunda faixa, que é 10% maior que a primeira, faixa de 90%. Ao invés de receber 10% de reajuste, ele vai receber 1%, porque ele já recebeu 9% como acordo coletivo. No segundo ano, ele entregou tudo o que eu esperava, a gente fez a avaliação dele normal, ele deveria ir para a faixa de 100%. Como ele já recebeu, daria mais um reajuste de 10%. Como ele já recebeu 8% pelo acordo coletivo, eu vou só complementar isso com o reajuste individual dele. Então, realmente, o reajuste que ele vai receber é menor do que poderia ser se o mercado estivesse evoluindo conforme o acordo coletivo. Como não está, parte do que ele receberia ali de reajuste foi comido ali pelo acordo coletivo, certo? Mas a gente continua avaliando ele, continua medindo onde ele deve estar de acordo com as entregas que ele está fazendo. Agora ele tem que estar no 100% da faixa dele,
lógico que eu vou descontar ali o que ele foi movimentado de movimentação coletiva, né? Então, aqui, o discurso da possibilidade de crescimento por desempenho deixa de valer? Não, pelo contrário, eu vou aproveitar esses momentos, tanto de mérito quanto de promoção, para voltar ele na minha tabela. Então, o meu compromisso é deixar a tabela conforme a política da empresa. A política da empresa é pagar a mediana da região. Perfeito. Esse é o compromisso que eu vou manter na minha tabela. E as pessoas, na medida do possível, eu vou ajustando elas nessa tabela. Nem sempre vai ser possível, mas a gente vai monitorando, avaliando a diferença e fazendo ali a gestão de tudo isso. Bom, acho que essa primeira eu respondi, né? Não, legal. Agora eu vou passar para a segunda questão também do Fábio, tá? Então, na tela aqui também. A não correção da tabela pelo acordo coletivo pode levar os funcionários a ficarem no final das faixas salariais e até fora de faixa se o mercado se manter estável por alguns anos. Os salários corrigem, mas a tabela não. Isso não traz um problema para a gestão de remuneração dos funcionários? Perfeito. Não é um problema, né? É uma dificuldade adicional. Realmente, nesse cenário, atualizar a tabela, fazer a gestão aí dos colaboradores fica mais complexo, mais difícil. A gente tem um vídeo com um exemplo bem desenhadinho de como isso acontece, como vocês podem fazer essa gestão num cenário como esse. A gente vai linkar aqui no comentário desse vídeo e lá tem uma demonstração de como isso funciona. Realmente não é tão simples, né? Um pouco mais complexo que o normal, mas não é um problema, dá para resolver. Não, legal. Continuando com as perguntas, então aqui novamente na tela, as tabelas com faixas fixas deixam de ter importância, apenas servem como referência, pois os funcionários terão salários ajustados com valores diferentes do ajuste da tabela, correto? Nesse caso, uma tabela sem faixas salariais, talvez mínimo, mercado e máximo, seria o ideal, João? Boa. 2 perguntas, né? Uma pergunta composta aí de novo. Bom, Fábio, na primeira parte aqui, né? Salário, a referência, virar só uma referência. Não, a gente vai voltar o colaborador naquele step da tabela ideal, conforme a avaliação de desempenho dele, sempre que a gente for fazer uma movimentação individual. Então, qualquer promoção, mérito, enquadramento, você volta ele na tabela. Então, ela continua valendo, mas realmente, por um momento ali, durante o ano, o colaborador fica fora da tabela. Isso parece um problema, mas não é um problema tão grande assim. Nosso compromisso é manter a tabela adequada com o mercado e com a política da empresa. O salário atual do colaborador nem sempre vai ser possível, porque tem outras questões para a gente observar, como também o acordo coletivo, um aumento do piso, tudo isso vai interferir no salário ideal em relação ao que está funcionando ali na prática, tá? Segunda parte da pergunta. Os salários, né, uma tabela por 100 faixas e por range, né, que a gente chama quando é o mínimo e referência e máximo, né? Bom, faz sentido essa pergunta do Fábio, mas a gente prometeu que era sem remunerais, né? Então a gente tem que explicar aqui o que é cada um. Exatamente. Tem 2 modelos de tabela que são mais comuns. Em um a gente tem steps fixos. Então, para cada cargo, eu tenho ali um salário de inicial, depois de uma primeira avaliação para quanto vai esse salário, segunda avaliação para quanto vai esse salário. Então eu vou estabelecendo ali steps fixos, em cada um desses steps tem um valor exato para cada cargo ou para cada grade que eu vou seguindo ali. Existe um outro modelo mais flexível, onde eu coloco o mínimo, o ideal e o máximo. E aí tanto o gestor nas avaliações de desempenho tem mais flexibilidade ali no reajuste, na aplicação de mérito, quanto também na hora de recrutar o candidato, você tem uma margem de negociação ali. Então vai depender, essa flexibilidade vai depender do estilo de gestão que a empresa quer fazer. Se ela quiser ser mais rigorosa, com uma avaliação mais específica, mais objetiva, normalmente ela vai usar steps fixos. Então o colaborador entra no 80, passa pela avaliação de desempenho, foi tudo conforme esperado, ele vai para 90, e aí eu vou sempre de uma forma controlada, tendo maior previsão do que eu vou gastar com salários. No outro modelo eu tenho maior flexibilidade, menos possibilidade de previsão. Quando o colaborador passa por uma avaliação de desempenho, a única possibilidade não é ele andar 10%, ele pode ter um reajuste de 4%, de 8%. O gestor vai receber um orçamento ali da área e ele vai, de acordo com as entregas de cada colaborador, avaliando ali quanto que ele vai dar de reajuste para cada um.
é um modelo mais flexível. Isso tem também maior responsabilidade do gestor, tem que estar acompanhado de maior comunicação, maior clareza de como isso funciona, para não ficar uma questão aí muito de favoritismo, tá? Mas realmente é uma tendência, Fábio. A gente tem o estudo de políticas e práticas. Se a gente puder mostrar aqui na minha tela, por favor, rapidinho aqui, a gente tem observado, tanto no nível administrativo como operacional, maior prevalência aqui desse modelo onde a gente tem faixas, não com steps fixos, né? Então, aqui no administrativo, 50% das empresas que a gente perguntou utilizam esse modelo, mínimo, ideal, máximo, e só 19% aqui com steps fixos. No operacional, muda um pouco, tem uma prevalência um pouco maior aqui de steps fixos, 25%, mas ainda o mais comum aqui é o modelo com faixas salariais, certo? Então, ainda dá para trabalhar com os dois modelos, realmente tem uma tendência aí de migrar para faixas salariais. E eu tenho aqui mais uma pergunta do Fábio, a última e não menos importante, mas novamente na tela. Inúmeras empresas de pequeno e médio porte que não possuem profissionais de remuneração e às vezes nem de RH, apenas um DP. Não utilizam pesquisa salarial pelo seu custo elevado, mas têm uma estrutura de tabela salarial montada. Como fazer a manutenção das tabelas nesse caso sem uma pesquisa como base, João? Perfeito. Às vezes a gente pensa muito no preço da pesquisa, mas uma pesquisa não é tão caro assim, né? Dentro dos possíveis projetos aí de remuneração, pesquisa é o mais barato que pode ser feito, né? E assim, na verdade, se a gente for avaliar o custo que não ter uma pesquisa pode gerar, a pesquisa sai de graça, né? Porque se a gente tiver um colaborador ou um grupo de colaboradores de um cargo específico que está com um salário ali um pouco desequilibrado, isso pode gerar um custo muito grande para a empresa, ainda se a gente somar encargos, 12 salários no ano, 13º, férias, bônus. Então, assim, deixar os salários desequilibrados em relação à própria política da empresa e ao mercado pode gerar um custo muito maior do que uma pesquisa. Mas vamos pegar num cenário aí que realmente não tem orçamento nenhum para fazer pesquisa. Ainda assim, tem alguns recursos gratuitos, né? Tem pesquisas de empresas de recrutamento, não são as melhores pesquisas, mas que pode servir como base ali para ter uma referência, melhor do que não fazer nada. Agora, se a empresa fez um projeto de construção de tabela e ele não der manutenção nisso, se não olhar para isso todo ano, é que nem um carro que você não faz revisão, né? Uma hora vai parar de funcionar, você vai ter que ir lá e ou fazer uma grande revisão, né? Uma manutenção pesada aí, ou até mesmo trocar de carro. Então, sim, a tabela precisa de atenção. A gente está aqui para ajudar as empresas que ainda não têm um profissional de remuneração, com cursos, com esses vídeos que a gente faz para tirar dúvida, independente da empresa contratar nossa pesquisa ou não, fazer algum projeto com a gente, tem muito conteúdo aqui para te ajudar a fazer essa gestão e também tem informações aí de mercado que são gratuitas, informações do Ministério do Trabalho, de relatórios aí de pesquisa de recrutamento, isso já serve como um primeiro passo aí para começar a fazer a gestão da tabela. Assistam o Consulta Aqui, que também vai te ajudar bastante aí nessas questões. E, João, vou trazer uma última pergunta aqui, que é do José Francisco Danibali, tá? Aqui na tela novamente. Acho arriscado você mudar a classificação de um cargo para cima ou para baixo na sua estrutura, para acomodar salários em função da pesquisa, por exemplo. O posicionamento de um cargo não depende apenas do seu salário, mas da valorização do seu perfil. Se o perfil, valor relativo, do cargo não se alterou, não seria melhor posicionar seu step na faixa? Legal, boa pergunta. Obrigado, José Francisco. Nessa vai ser difícil não cair um pouco no remunereis aqui, mas eu vou tentar. Por favor, porque eu prometi no começo do programa que era sem remunereis, hein? Legal. Bom, se ficar alguma dúvida, vocês perguntam aqui também e a gente vai respondendo de novo. Isso mesmo. Mas vamos lá. Pergunta do José Francisco, vamos por partes. Acha arriscado você mudar a classificação de um cargo para cima ou para baixo na sua estrutura para acomodar salários em função da pesquisa? Realmente, José Francisco, muito bem. Não é isso que a gente está recomendando, tá? O que acontece? Quando a gente fala do método de Market Pricing, a avaliação interna do cargo, que vai definir o peso dele na estrutura, e o grade salarial, que vai trazer o posicionamento dele na tabela, eles são desassociados.
Então, a pergunta do José Francisco faz muito sentido porque ele está pensando numa metodologia de pontos que tem outra lógica. Eu faço a avaliação e eu já tenho ali o meu grade, o grade é fixo. Então, eu não vou mexer mais nisso, a não ser que o cargo ganhe ou perca complexidade. Market Pricing, uma coisa não tem a ver com a outra. Então, eu posso, por exemplo, avaliar 2 cargos nos 2 métodos e identificar que internamente eles têm a mesma complexidade. Então, vamos pensar num desenvolvedor de software e num analista financeiro. Eu tenho esses 2 cargos, internamente eu avaliei esses cargos, eles estão equilibrados, eles estão no mesmo nível. No método do José Francisco, esses cargos já vão receber o grade dele. E aí o que ele está falando eu não mexo nisso se um dos 2 receber um valor maior de pesquisa. Realmente, você vai ter uma tabela salarial ali, a menos que você trabalhe com tabelas separadas, eles vão estar no mesmo grade e vão ter as mesmas faixas salariais. E aí o que ele está sugerindo aí eu acomodo os salários maiores ou menores na faixa horizontal. Não é isso que a gente faz no nosso método, a gente vai trabalhar com grades flexíveis, então eu tenho a possibilidade de, embora internamente esses cargos são equivalentes, o mercado está pagando muito mais para um desenvolvedor de software, então eu vou subir esse grade, ajustar esse grade, trabalhar com salários diferentes. Geralmente uma tabela de market pricing tem mais opções de grades também, então fazer essa mudança não é um salto tão grande. Uma tabela de pontos geralmente tem poucas opções ali de grade, então mudar um grade seria ajustar muito os salários do cargo. Não é o mesmo caso, uma tabela de market price geralmente tem inúmeras possibilidades ali para ajustar esses valores e responder melhor às mudanças do mercado. Então, hoje o mercado está pagando mais para o desenvolvedor de software, esses salários estão subindo, eu ajusto o grade dele, consigo trabalhar aí tanto com recrutamento, avaliações internas, porque se eu for trabalhando como o José Francisco sugeriu, no step dele, pode ser que eu estou pagando um colaborador com pouca experiência, numa faixa que deveria estar numa faixa inicial, lá nos steps finais, que seriam de alto desempenho, só para acomodar essa movimentação do mercado. Ou o que a gente vê muito, a empresa sobe os salários do grade todo, e aí para eu poder contratar e poder manter os meus colaboradores do TI, eu vou pagar mais também para o financeiro, para a logística, para todo mundo que está ali no mesmo grade. Então, diferentes métodos, diferentes desafios. Espero que eu tenha conseguido explicar aqui sem muito remunerês, mas se eu usei algum termo, alguma coisa aí que não está claro, pergunta aqui também, que depois a gente volta no tema. Não, legal, acho que você cumpriu, João. De qualquer maneira, ficou com alguma dúvida do que a gente conversou hoje, pode mandar aqui pra gente nos comentários, então, a sua pergunta sobre o que a gente conversou hoje, ou enfim, outro assunto de remuneração, que a gente responde mesmo, tá? E caso você tenha curtido o nosso vídeo, então deixa seu like, compartilha ele. Caso você queira testar a nossa plataforma de pesquisa, a consulta salarial, acessa carreira.com.br e lá você consegue se cadastrar como nosso cliente free, e você consegue testar a nossa plataforma. Tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!